Unraveling Code, desvendando o código da matriz. Aula de número 4. E assim como na aula anterior, nós vamos fazer uma cópia do nome do título do notebook. E vamos criar um novo notebook aqui, ó. E a gente pode fechar esse outro. E vamos renomear. Só que agora, nome, nós não vamos enumerar. Então aqui você dá um Ctrl A para ele selecionar todo o texto aqui do título, dá um Ctrl V do que você copiou. E aqui onde está aula 2, você vai escrever listas. Só isso, tá? Legal, muito bom. Bom, como aqui no canal vocês já estão sabendo, né? Eu sempre estou repetindo, tudo que eu ensino para vocês, eu ensino a base e o conceito, por quê? Para que você possa lidar com qualquer tecnologia, não só ficar preso a essa que você está aprendendo, tá? Então, quando a gente fala de listas, você vai ver isso em outras tecnologias, como o array, por exemplo, tá? Um array, você pode entender que ele é uma espécie de lista, tá? É uma lista, né, na verdade, tá? E como que eu declaro uma lista no Python? Na aula anterior nós estudamos sobre string. Inclusive, assim como os strings, as listas vão estar presentes em toda a sua carreira como programador, não importa o seu contexto. Principalmente se você atua com dados, tá? Então é assim, ó, você declara um objeto lista e você atribui a ele um abre e fecha colchetes. É assim que você declara uma lista. Então, lembrando, eu ensinei para vocês formas de vocês explorarem os objetos em Python, que é utilizando o type para ver o tipo, o dir para vocês verem as funcionalidades disponíveis e a help para vocês verem a documentação da classe ou do tipo daquele objeto. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, levem isso para vocês em todo lugar que vocês forem trabalhar com Python. É um objeto que você não conhece ele completamente, você tem alguma dúvida, você quer saber o que o objeto faz ou se você está procurando alguma funcionalidade que aquele objeto pode possuir, então você deve fazer uso do dir, da help, para você fazer essa exploração, tá? Então, eu vou dar um type aqui. Isso é óbvio que vai vir um tipo lista, mas eu quero mostrar para vocês como que vem. Vou executar aqui. O Google vai alocar recursos na nuvem, no Google Compute Engine, beleza? Então tá aqui, ó, list, tá? Esse é o tipo que vem, tá? Eu poderia fazer isso aqui também, ó, pessoal. Ó, poderia fazer isso aqui também, tá? Por quê? Porque list é uma classe. Então, eu estou declarando um objeto, mas colocando lá um tipo nele vazio, tá? E veja que volta a mesma coisa, tá? Se eu fizer um len, vou trocar aqui o type para len, que o len que ele vai fazer? Ele vai contar o objeto, ó. Contou, 0. Essa lista, né, ela está vazia, tá? Eu vou voltar aqui, vou voltar para o modelo simples, tá? Eu não quero complicar para vocês. Inclusive, muitas coisas que eu mostro aqui tá meio básico para algumas pessoas que já programam e tal. É meio maçante, mas entenda que esse curso, o objetivo dele é nivelar as pessoas, e principalmente pessoas que não são do universo da programação. É altamente inclusivo mesmo. Principalmente pessoas de mais de 50 anos que querem aprender programação. Pega o link desse curso e manda para essa pessoa, porque todos são capazes. Eu quero mostrar isso para vocês através do compartilhamento desse conhecimento, do ensino dessas aulas que eu estou ministrando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui o len eu vou trocar para dir, para que a gente veja as funcionalidades do objeto. Então veja que aparecem aqui as funcionalidades. Esses underlines duplos no começo e no fim, ignorem por enquanto. Mas eu vou explicar para vocês mais para frente o porquê eles existem e para que eles servem, né, o que eles estão fazendo aqui. Isso é uma característica mais avançada do Python e eu vou ensinar para vocês lá na frente. Uma curiosidade, esses dois underlines no começo e no fim, a gente fala dunder, mas ignorando esses caras aqui, olhando só para esses aqui, essas são as funcionalidades que a lista tem a nos oferecer. Então nós temos o append, nós temos o clear, nós temos o copy, nós temos o count, o extend, o index, o insert, o pop, o remove, o reverse e o sort, tá? Então são essas as funcionalidades que nós temos. Vamos brincar com algumas delas, tá? E aí, por fim, help. Para quê? Para ver a documentação do objeto. Só que eu escrevi help todo errado aqui, né? Vamos lá, help. E vou executar. Então aqui está a documentação da classe. Lembrando que é importante você ter essa consciência de todas as vezes explorar um objeto que você não conhece e ver o que ele tem a te oferecer. E aqui nós temos as descrições de cada funcionalidade. O clear, ele remove todos os objetos ou todos os itens, né? Todos os itens da lista. O copy, ele retorna uma cópia da lista. Aí o count ele conta, nós usamos o len, mas poderia usar o count, né? E assim por diante. Tem o extend, o index, a gente vai brincar com esses caras aqui, tá? Mas assim, o que eu quero é que vocês peguem esse tipo de mindset. Não conheço o objeto, deixa eu explorar ele. Então primeiro, eu dou um dir para ver as funcionalidades. Bati o olho. Preciso de mais detalhes? Eu recorro ao help. Beleza? Vamos combinar o jogo assim. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos preencher essa lista com informações. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar essa lista chamando ela de lista de compras. Compras tudo minúsculo, tá? E aí a gente vai colocar assim os itens, ó. Manteiga, açúcar mascavo, deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Filé de tilápia, arroz integral, picanha, queijo cottage. Eu nem sei se é assim que escreve, tá, galera? Se estiver errado, vocês me perdoem, tá bom?
Legal, agora vamos contar os itens. A gente sabe qual é a quantidade, isso é óbvio, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui a execução. Deixa eu copiar o nome desse objeto, jogar ele aqui dentro dessa funcionalidade. E aí vem aqui, ó, 6. Então se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então nós temos 6 objetos. Legal? Bacana. Então assim, uma coisa que eu quero que vocês guardem aí, tá? As listas, elas são ideais para situações nas quais você precisa armazenar dados que mudam constantemente. Tá? Porque a lista e a tupla têm diferenças. E dicionários e conjuntos, né? Mas a gente vai entrar nesses caras mais para frente. Vamos ficar aqui focados em lista apenas, tá? E as listas, elas têm duas características. Quais são? A primeira é que os valores podem ser duplicados. Não tem problema se você tiver duas vezes um valor duplicado aí no meio. Tá? E o segundo é que elas são ordenadas na sequência em que você lança. Então essa sequência ela não muda. Se eu trocar o len para print aqui só para a gente ver a exibição, veja que da mesma forma que nós lançamos, da mesma forma permanece. Tá ok? Então, isso aqui é interessante. Então, se você olhar bem, a lista ela se comporta como se fosse uma tabela. Tá? E para quem não sabe o que é uma tabela de uma forma mais detalhada de um banco de dados, que não tem alguma experiência com banco de dados aqui, é muito parecido com o Excel. Tá? O Excel, se você olhar para ele, ele parece uma tabela, né? Ele tem linha e coluna. Tá? Então, a gente poderia entender que seria um conjunto de listas. Né? Tá? Ok, então vamos lá. Eu vou pegar essa nossa listinha aqui, vou jogar ela aqui embaixo, vou dar um dir aqui, ó, só para a gente pegar as funcionalidades e seguindo no nosso aprendizado. Então, o primeiro método que a gente vai brincar aqui é o append, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, deixa eu criar uma outra célula de código aqui em cima, né? Eu quero aqui em cima. E aí, eu vou chamar assim, ó, lista compras, ponto. Lembrando que se você escrever o nome do objeto e der um tab, o Colab, ele automaticamente completa para você, tá? Você só tem que esperar ele detectar que você está escrevendo o nome de objeto que existe, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você deixar aqui em cima e apertar o tab, ele completa para você, tá bom? Vamos lá, ponto append. E aí nós vamos colocar na nossa lista o quê? Vou colocar uma fruta aqui, ó, maçã. E aí eu vou rodar. Vou criar uma outra célula aqui embaixo, só para a gente acompanhar as mudanças que estarão ocorrendo, tá? Então olha só, manteiga que a gente já tinha lançado, ela permaneceu, o açúcar mascavo, o filé de tilápia, arroz integral, e no final, quem que veio? A maçã. Legal? Então é isso. Então nós temos aqui uma implementação de como você adiciona itens na lista. Eu vou comentar aqui para facilitar sua memorização, tá? Adicionar item na lista, tá bom? Eu vou comentar essa linha aqui só para a gente usar a mesma célula, para o notebook não ficar muito grande descendo a tela embaixo. Eu acho que isso fica um pouco ruim para algumas pessoas, tá? Eu sei que para outras não, mas eu vou deixar assim porque fica mais simples. Vamos simplificar as coisas, tá? Aí o próximo qual que é? É o clear. Então vamos fazer uso do clear aqui. Então, ó, lista, de novo, né? Da mesma forma. Tab para completar, ponto clear. E aí abre e fecha, não passa nada e dá um executar. O resultado foi esse, ele limpou a lista. Então é assim que você zera uma lista, tá? Você pode utilizar o próprio método clear. Ah, mas aí para quem já programa, poderia falar assim para mim, mas eu poderia zerar a lista dessa forma. Sim, você poderia, por exemplo, se eu rodar aqui e não rodar o clear aqui, rodar aqui, ó, os dados estarão aqui. Só que se eu fizer isso aqui, ó, eu vou, de certa forma, zerar a lista. Só que aqui eu não estou zerando ela de fato, eu estou criando um novo objeto. Essa é a diferença. Quando eu faço isso aqui, eu crio um outro objeto na memória. Quando eu uso clear, a própria lista se limpa. Tá bom? Então, possivelmente, né, esse seria o mais indicado, quando eu quero limpar uma lista. Já tem a funcionalidade aí para isso. Tá ok? Vamos lá, o próximo seria o copy. Vamos entender o que o copy faz. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou rodar aqui em cima, né, porque nós zeramos a lista, precisamos recarregá-la novamente. Aí eu vou chamar uma lista 2 aqui. E aqui onde está o clear, eu vou trocar para copy e vou executar. E aí eu vou pegar esse lista 2 aqui, ó, e jogar ele aqui embaixo. Só que eu escrevi lista errado, viu, galera? Desculpa aí. É lista. Eu acabei trocando aqui o S com o I. Lista 2. Lista 2. Legal. Vou executar de novo. Vamos executar aqui embaixo. Perfeito. Então, olha só. Ele fez uma cópia da lista. Tá? Mais lá pra frente a gente vai aprender sobre laços. Tem gente que não sabe disso e cria um laço percorrendo toda a lista e criando uma nova lista fazendo com append. Não façam isso, galera. A lista já tem uma funcionalidade para você fazer cópia, que é muito mais fácil e mais rápido do que você fazer todo esse rolê, tá ok? Lembre-se, Python é sinônimo de simplicidade e elegância. Peguem essas duas coisas e levem para vocês, para a vida profissional de vocês, que isso tem a ver com o mindset pythônico. Legal? Beleza. Então, olha só, vamos ver mais um aqui. Por exemplo, vamos brincar com esse count aqui, ó. Eu vou usar essa própria lista 2 aqui, só para a gente fazer a brincadeira. Eu vou colocar o count aqui. E aí eu vou passar algum item que está dentro da nossa lista para ele. Vamos passar o filé de tilápia. E vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Ó, ele retornou 1.
O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que eu tenho uma ocorrência apenas do filé de tilápia. Ah, então ele conta para mim. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia chamar o filé de tilápia 2 vezes aqui em cima, né? Lançar 2 vezes aqui em cima, vou executar. E aí olha só que bacana, ele vai contar para mim se tem quantas vezes, né? Quanta ocorrência ele aparece. Só que quando eu executei na lista errada, tá? O correto é essa daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos só voltar o nosso código para cá, para não complicar as coisas. E a gente vai trabalhar só com a lista principal, porque ela era uma cópia que a gente estava brincando antes. Eu vou executar, olha só. Ele está dizendo que nós temos 2 vezes essa ocorrência. Olha que interessante. Ó, vamos duplicar a picanha. Vamos pegar a picanha, a famosa picanha. Vamos lá para a famosa picanha. Ó, executando. E vamos fazer aqui ó, o teste. Deixa eu colocar aqui ó, picanha. Olha lá, 2 vezes, tá? Ah, vamos triplicar a picanha. Vamos triplicar a picanha. Olha só. Vou executar. Então nós triplicamos a picanha. Então tem que ter 3 picanhas na lista. Opa, 3 picanhas na lista. Beleza? Show de bola. Tem gente, galera, que quando vai contar na lista, o pessoal faz um laço, faz um if dentro do laço e registra quantas vezes aquele valor apareceu através da condição if, a condição C. A gente vai aprender a condição C, que é uma pergunta. Existe picanha na lista? Sim, ele grava um número, 1. Aí roda o loop de novo, né? Ele vai fazer o loop aqui, ó. Tem picanha na lista? Não. Tem picanha na lista? Não. Tem, não. Tem. Aí registra 1, tem, registra 2, tem, registra 3. E faz um código assim. Não precisa, pessoal. O método, a lista já tem um método para isso, que é o count. Tá? De novo, mindset pythonico, tá ok? É muito mais rápido, já está pronto, é só você perguntar quantas vezes esse cara aparece aqui. Legal? Muito bom. Agora a gente tem o extend. O que o extend faz? O extend, ele vai adicionar na sua lista uma outra lista. Ele é parecido com o append, só que ele faz com lista. Então vamos criar uma lista de número 2 aqui, ó. Eu vou chamar de lista de compras, né? Lista compras igual, só que lista compras underline 2, né? Desculpa. E aí a gente vai declarar aqui, ó, como por exemplo, lista compra 2, né? Lista compras underline 2. E aí vamos colocar aqui dentro itens de limpeza. Então vamos lá, ó. Detergente, sabão líquido, shampoo. Bem que shampoo é limpeza, né? Higiene pessoal. Mas vamos misturar aqui, tá? Sabonete. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Pasta de dente. Pasta de dente. Eu tô cometendo alguns erros de digitação, galera, que eu tô com outro teclado aqui, tá? Tô com o teclado NuFi R75. Eu tava usando o Keychron, então eu fico alternando entre meus teclados mecânicos, tá? Então esse NuFi, como ele é novo agora, minha musculatura ainda não se adaptou a ele, tá? Então vamos executar a nossa lista. Então a nossa lista tem 1, 2, 3, 4, 5 itens, tá? Vamos imprimir essa lista aqui, ó. Você pode fazer isso no print, que não tem problema. Você vai passar para o print as listas que você quer separando elas por vírgula, tá? Não tem problema nenhum. E aí você vai dar um executar. Ele vai trazer tudo misturado aqui, mas só pra gente ver, ó. Tá? Veja que ele trouxe aqui, ó. Veja que a primeira lista fecha aqui e depois abre e vem a segunda, tá? Aí eu vou fazer um negócio aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou pôr uma quebra de linha aqui, ó. Que nós aprendemos na aula anterior. O /n. Legal, então lista 1, lista 2, beleza. Agora vamos colocar essa lista dentro dessa lista aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Extend. Deixa eu só apagar isso aqui, né? Ponto extend. Ele já até trouxe aqui, ó. Lembrando que o Google Colab vai te ajudar. Ele vai dizer o que você tem que passar como parâmetro. Ele está dizendo que tem que ser um objeto iterable, né? O que é um objeto iterable? É uma lista, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Lista compra underline 2. E aí a gente vai executar esse cara e vai conferir o resultado aqui embaixo. Deixa eu criar uma outra célula de código aqui embaixo para a gente conferir, tá? Vou executar. Ele não traz nada porque esse retorno, ele não tem retorno, né? E aí vamos conferir na lista. Olha que legal, ele juntou tudo, tá vendo? Veja que o detergente, o sabão líquido, o shampoo, o sabonete, a pasta de dente, eles vieram para cá, tá? Bacana, não é? Interessante, né? E por falar em bacana e interessante, se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, se você tá tendo resultado no seu aprendizado com o conteúdo que a gente está trazendo aqui gratuitamente, que é a nossa pequena parcela de contribuição para a comunidade Python, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, comentar, compartilhar esse conteúdo, compartilhar com alguém que está querendo aprender programação, principalmente aquelas pessoas que sabem zero, absolutamente zero, tá, de programação. Esse curso é feito para todo mundo, tá? Ele é altamente inclusivo. Tá ok? Bom, vamos lá. Nós paramos aqui no extend, e aí tem o index, por exemplo. Né? O index é a posição. Então, vou manter a lista do jeito que está. Vou só apagar o extend aqui. Tá? Só um detalhe, voltando aqui no extend. Tem gente, galera, que precisa juntar as duas listas. O que a pessoa faz? A pessoa cria um loop nessa lista, e no item por item, adicionando numa lista nova, depois faz outro loop,
item por item, adicionando a mesma lista nova, os dados dessa lista aqui. Não façam isso, galera. Utilizem o método do objeto, que já está tudo certinho aqui, que é o extend. O extend faz isso para você em apenas uma linha. Lembre-se, mindset pythonico em primeiro lugar. Então, quem estiver sofrendo muito para escrever o código Python, comece a pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque o objetivo principal da tecnologia Python é facilitar a vida do desenvolvedor. Deixa eu pesquisar um pouquinho, deixa eu ler a documentação, deixa eu consultar alguém que sabe, para não ficar escrevendo código demais e reinventando a roda. Não reinvente a roda, tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou apagar o extend aqui e vou colocar o index. E aí no index nós vamos escolher um item aqui, por exemplo, vamos pegar o shampoo. Você pode copiar e colar como eu estou fazendo aqui ao invés de escrever, tá? E aí você vai executar Shift Enter e vamos ver o que ele nos retorna. Ele disse que o shampoo é o 11º item da nossa lista. Será que é isso mesmo? Vamos conferir aqui embaixo, ó. Manteiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, mas ele contou 12, você está me confundindo, hein? Que esquisito. Por que isso aconteceu? Vamos entender. Eu vou pegar a manteiga e vou jogar ela aqui, ó, para ver o que ele nos retorna. Ó, 0. Essa parte é muito importante. Galera, as listas começa a indexar os itens através pelo número 0, número 0, né? Pelo 0, tá? Então 0 é a primeira posição. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá ok? Então é exatamente dessa forma que as listas indexam os itens, começando pelo 0. Não se esqueçam disso. Tá? Ah, então quer dizer que se eu tirar o nome manteiga e eu colocar o 0, ele me retorna manteiga? Não sei, vamos ver. Você tem que sempre se questionar quando está aprendendo alguma coisa no sentido de explorar aquilo. Ah, quer dizer que se eu pôr o nome, ele me retorna o index. E se eu colocar o index, ele retorna o nome? Vamos ver. Ó, coloquei o 0 e vou executar. Não funciona assim, tá? Eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês que nem sempre você está aprendendo quando você está acertando em tudo. É importante que você tenha essa noção, que você tenha esse pensamento. Você vai aprender bem mesmo, de verdade, quando você estiver errando. É importante que você erre para você aprender. Tá? Nunca se esqueçam disso. Porque tem gente que quer aprender acertando tudo. Não existe isso, galera. Você vai aprender errando, calejando sua mão, sentindo dor, né? Como fazer uma atividade física. Você vai se machucar, né? Se machucar no bom sentido, né? Por exemplo, que nem na musculação, né? Porque você vai estar treinando seu músculo ali, você vai estar se esforçando. Então você vai estar aprendendo. Então é importante que vocês tenham essa consciência e não querer sempre estar acertando, tá? Querer sempre estar acertando, você não está aprendendo. Tá ok? Então legal. Então a gente vai fazer diferente aqui, ó. A gente vai chamar abre e fecha colchetes e colocar um número aqui. E aí a gente vai executar. Vamos ver o que acontece. Ó. Ah, eu aprendi. Então quer dizer que quando eu quiser acessar um item da lista através do index, eu só abro e fecho a chave, que é o acessor, a forma de acessar, né? É o acessor, não sei se acessor seria o ideal aqui, mas é a forma, né, de você acessar o objeto. Então quer dizer que se eu colocar o 11 aqui, ele vai me retornar o shampoo. Então eu coloco o 11 aqui e executo. Ele vai retornar o shampoo, tá? Então você aprendeu como que você vê qual é o índice, perguntando pelo nome do item, ou até mesmo vendo qual que é o conteúdo, né, qual que é o item por meio da posição dele, colocando uma posição aqui. Beleza? Legal? Show de bola. Então vamos continuando aqui o nosso aprendizado. Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos o insert, né? Vamos entender o que é o insert, tá? Eu vou colocar o insert aqui, deixa eu me posicionar. E aquele mesmo esquema, né? O Google Colab vai te ajudar, deixa ele te ajudar, ó. Ó, insere um objeto, né? Aí, o que é before em inglês? É antes do index, antes. Então, vamos ver se é isso mesmo? Vamos. Então eu vou colocar aqui, ó. Pera, tá? E aí eu vou fazer só vou trocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui nessa célula de cima, porque é de baixo é onde a gente verifica, né? Onde a gente confere a alteração. Executo. Ó, deu erro. Eu vou abrir de novo o abre e fecha, pôr o mousezinho aqui, esperar o Google Colab trazer aquele pop-up que explica a funcionalidade do objeto. Então olha só que interessante, ele está dizendo o seguinte, ó, insere o objeto antes do index. Então se ele está falando que se essa funcionalidade ele insere um item antes do índice, do index, né, o índice, isso significa que eu tenho que informar o índice, por isso que está faltando dois argumentos. Ah, bacana, então vamos lá. Então eu quero que antes do índice 0, ele coloque o item pera. E aí a gente vai executar. Vamos ver, olha só. Antes do item 0, que era manteiga, ele inseriu a pera. Então olha só que legal. Então quer dizer, o insert, eu digo para ele qual é o item antes que eu tenho que colocar esse item, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar no 11 aqui, desinfetante, por exemplo. Deixa eu só arrumar aqui, ficou horrível, né, a escrita, né? Desinfetante. Tá? Desinfetante. E aí vou executar. Vamos conferir aqui. Olha só. Funcionou. Deu certo, tá? Só um detalhe aqui. A lista que nós estamos trabalhando é a lista antiga, tá? Nós não estamos trabalhando com a nova lista junto.
tá? Então aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, mas então quer dizer que se eu colocar o 13, porque o 13 não existe, vai dar erro? Vamos ver. Ó, não dá erro por quê? Porque ele se vira sozinho, tá? Ele entende que não existe o 13, por exemplo, vou colocar aqui 50, vou exagerar, ó. Eu vou colocar aqui, sei lá, underline test. Vou executar. E aí vou executar aqui, ó. Ó, ele entende que não existe index 50, então ele procura qual é o último e aí ele insere. Então não vai dar erro, tá? Poxa, isso é muito bom, maravilhoso, mas toma cuidado. Toma cuidado porque isso pode te levar, dependendo da implementação do que você está desenvolvendo, isso pode te induzir a um entendimento errado e pode prejudicar outras implementações que possam depender de um índice mais correto, tá bom? Então usem com cuidado. Mesmo que você passar do índice, ele se vira, mas tenta ser o mais correto possível, tá bom? Legal, então vamos ver aqui o que mais que nós temos de interessante para a gente poder estar explorando do objeto lista. Vamos lá. Aí nós temos aqui o pop. Vamos entender o que o pop faz. Então, ponto pop. E vamos colocar o mousezinho aqui em cima. Ó, o pop, o que ele faz? Ele remove e retorna o item, né, do index que ele removeu, que foi removido. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos executar de novo aqui a nossa lista, tá? Eu só vou fazer uma coisa aqui, ó, que é pegar essa lista aqui, ó, a lista principal, e vamos carregar ela com a lista 2, para a gente ter mais itens na nossa lista ali, para a brincadeira ficar mais interessante. E aí a gente pode apagar essa implementação aqui e deixar só a lista principal, porque eu já estou fazendo uma inclusão dos itens da segunda lista nessa primeira, tá ok? Tá tudo certinho aqui, beleza. Aí a gente vai pegar um cara aqui, ó. Vamos escolher aqui, vamos pegar uma picanha, vamos pegar a picanha, a famosa picanha, vamos colocar ela aqui no pop, vamos executar, e aí vamos ver o que aconteceu. Ó, deu erro, por quê? Porque ele está falando o seguinte, ó, o objeto string, né, não pode ser interpretado como inteiro. Ah, então eu não posso passar o nome. Eu tenho que passar o índice do objeto que eu quero fazer a remoção. Entenderam? Então isso é muito importante. Ah, Edson, mas eu não sei, eu vou ter que ficar contando? Quando a lista é pequena, eu vou aqui na tela e eu conto. E quando a lista for grande, como que eu faço? Não se aflinjam. Existe um método aqui chamado index. Então eu vou mostrar para você, olha só. Eu vou dar um enter aqui nessa linha de baixo e vou colocar o seguinte, ó. Vou escrever em português mesmo para não complicar, tá? Índice, item. E aí eu vou fazer assim, ó. Lista, underline compras. O compras, o principal, né? Nossa primeira lista. E aí eu vou colocar o método index e aí eu vou passar o nome da picanha. Só que aqui eu vou ter várias picanhas, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou só comentar essa linha por enquanto. E aí eu vou dar um print no nosso índice para ver. E vamos executar. Ó, ele voltou como 5. Então, a lista é pequena? Tudo bem, a gente só vai conferir, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele pegou a primeira picanha, porque como nós temos 3 picanhas, ele pegou a primeira, tá? Então ele está dizendo que o índice ali é 5. Só que uma picanha é um item repetido, isso vai confundir o aprendizado de vocês. Então vamos trabalhar com o item exclusivo, que é o nosso detergente. Então vamos trocar picanha para detergente e vamos executar. Detergente diz que tem o índice 9, né? O índice do detergente é o 9. Então vamos ver aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bom. Então agora a gente sabe que o que a gente quer remover é o 9. Então primeiro eu pergunto para pegar o índice e agora eu passo o índice para quem eu quero remover. Então vamos lá, eu vou só descomentar essa linha e vou jogar o nome dele aqui, ó. Tá? O nome do objeto que tem o índice e vou executar. Ó, vou executar. E aí eu vou chamar a lista aqui. Deixa eu só fazer uma coisa antes, ó. Vou carregar a lista do jeito natural dela, sem alteração. Vou exibir ela aqui embaixo. E aí a gente vai provocar a alteração executando essa aqui, ó. Essa célula. Então olha só. Nós temos aqui o detergente. Ele está aqui bonitinho, tá? E aí eu vou executar. Executei, beleza. E aí agora vamos conferir para ver se o detergente realmente foi removido. Ó, foi removido. Não temos mais o detergente na lista. Vamos conferir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabão líquido. E o sabão líquido seria o que viria depois do detergente. Então o detergente foi removido. Então o POP ele faz isso, ele remove o item da lista, mas você precisa informar para ele qual é o índice de quem você quer remover. Para você saber o índice, você tem que perguntar para a lista, através do método index, qual é o item que você quer saber o índice dele. Tá ok? Tranquilo, fácil, prático e muito direto, né? Tem gente que sabe como que faz isso, galera? Percorre a lista inteira e cria uma nova lista ignorando aquilo que ele não quer. Eu já vi gente fazendo isso. Não façam isso, galera. Utilizem o método do próprio objeto. Mindset Pythonic em primeiro lugar, tá ok? Bom, agora nós temos o remove. O que o remove faz? Vamos brincar com o remove. Eu vou limpar tudo isso daqui, né? De novo. Vou dar um lista aqui, underline
compras, que é a nossa primeira lista ali, a principal, e vou usar o método remove. E vamos conferir aqui na documentação o que ele diz, ó. Remove a primeira ocorrência do valor. Então já está falando valor, não está falando índice. Ah, então se ele está falando valor, eu posso passar o nome. Isso mesmo. Então eu vou passar o arroz integral aqui, ó. Vamos ver se acontece a remoção. Deixa eu só executar de novo aqui em cima, para a gente recarregar a nossa lista. Beleza? Aí voltou aqui o detergente, né? E ele tem que tirar da lista o arroz integral. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Vou executando aqui. Beleza, foi. Vou executar a lista aqui. E pronto, o arroz integral já era. Então depois das duas tilápias aqui, haveria o arroz integral, mas ele foi removido. Então, o jeito de remover pelo nome, que é o que eu mostrei antes, que eu penso que a maioria que está assistindo é o que deve ter pensado, ah não, eu vou remover pelo nome. Você deveria ter usado o remove e não o pop. O pop você faz mais pelo índice, né? O index do item, tá bom? Ou a posição do item, né? Posição, index e índice são a mesma coisa, tá ok? Legal. Vamos agora brincar com o reverse. Bom, o reverse é dedutível, né? O que ele faz, né? Ele vai reverter a nossa lista, não tem segredo. Vamos ver aqui, ó, reverse. Pro mouse em cima. Ó, ele não recebe argumento nenhum, né? Parâmetro nenhum, e ele não retorna nada, ele retorna vazio. Nós vamos aprender, quando formos estudar funções, o que é esse retorno none, tá? Como a gente implementa isso, né? Mas já adianto para vocês que é um retorno, não retorna nada, vazio, tá? Em outras linguagens de programação é o famoso void, que vocês já devem ter visto para quem já teve contato com alguma linguagem de programação. E aí, o que vamos fazer aqui? Vamos só recarregar nossa lista para voltar aos itens que foram removidos, vamos executar aqui o reverse, e vamos executar a lista para ver o que aconteceu. Olha só que legal, ele inverteu a lista de posição. Ele pegou o último, que seria a pasta de dente, e colocou como o primeiro, né? Ele literalmente inverteu, de trás para frente. Legal? Não tem segredo, super simples. Agora vamos para o último, que é o sort. Vamos ver o que o sort faz. Então, vamos lá, o sort. Eu vou, de novo, carregar a nossa lista. Vou jogar aqui embaixo ela no seu estado natural. E vou trocar reverse por sort. E vamos conferir na documentação o que o sort tem a nos oferecer na sua usabilidade. Então, olha só. Né, ele sorteia uma lista, né, do ascendente, na ordem ascendente, né, e não retorna nada, tá? Então, aí você tem alguns parâmetros que você pode estar passando. Você pode estar passando uma chave, ou se você quer reverter ou não. Né? Não faz sentido você usar o reverse, porque você já tem um método reverse, tá? Mas ele está aí para você poder usar se você quiser. Vamos executar só o sort dessa forma, e aí ele vai fazer uma ordenação por ordem alfabética, e a gente vai olhar a lista como que ficou. Então, olha só, A, né, como não tem B, não tem ou seja, foi para o D direto, aí F, GH, entendeu? Fez por ordem alfabética, tá? Então é isso que o sort faz. Agora eu só vou executar aqui, de novo, a nossa lista para ela vir com o valor natural, e a gente vai colocar aqui o reverse, igual a true com T maiúsculo, porque o true aqui, ó, é um tipo, uma classe, tá? E vou executar. E aí vamos ver como que ficou aqui o resultado disso. Olha só. Ele fez o reverse, mas ele fez um reverse o quê? Ele fez a ordem alfabética ao contrário. Tá? Então é assim que você faz. Tanto desse jeito, usando a ordem alfabética do último para o primeiro ou do primeiro para o último, eu já vi gente fazendo com laço, galera. O cara fazendo laço e uma lógica mirabolante para poder pegar os itens nessa ordem aqui. Não façam isso. Utilizem o método do próprio objeto. Os objetos já têm métodos para isso. Tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui. O vídeo foi bastante longo, mas eu não poderia pular esse processo que é muito importante de entender como que as listas funcionam, as suas funcionalidades, incutir na cabeça de vocês a cultura pythônica, que é muito importante para vocês pegarem o hábito de explorar o objeto com o dir, com o help e olhar, né, como funciona, entender qual é o tipo dele pelo type e explorar essas funcionalidades para usá-las de forma inteligente e não ficar reinventando a roda, tá? Então agora vocês já sabem as operações principais e importantes que a lista tem. Então quando você for fazer um código, mais para frente a gente vai mexer com laço, vai aprender a implementar um laço, a gente vai aprender list comprehension, que é um recurso muito poderoso do Python. E aí você vai ver que muita coisa que o pessoal faz por aí, né? Não estou falando isso desmerecendo ninguém, galera. Tá? Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente está aqui para aprender juntos, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês não devem reinventar a roda de forma nenhuma. Se o objeto já tem um recurso, utilize. Se o objeto não tem uma funcionalidade que não te atendeu, aí você cria uma implementação, tá? Mas se tem, já usa, porque já está pronto, facilita você ganhar tempo, você entrega mais rápido e fica tudo chuchu beleza, tá ok? Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar e também compartilha com o seu amigo, compartilha naquele teu grupo de tecnologia, principalmente pessoas que têm mais de 50 anos, que têm interesse em programação. Manda esse conteúdo para ela, porque ela vai se divertir programando aqui com a gente, tá ok? Eu fico por aqui. Eu desejo que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Um abraço.